Lucas 2:36, vai dizer assim a palavra do Senhor. Estava também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastara do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Assim se cumpriram tudo que a lei do Senhor exigia. Voltaram para sua cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até aí tá bom. Na última semana, paciência, ora, Senhor abençoe que troque uma moto mais nova, escapamento silencioso, né? E onde que eu estava? Tava no começo, né? Eu comecei. Semana passada, eu terminei falando a respeito de Simeão, que então ele toma o menino Jesus nos braços e diz: Senhor, pode despedir em paz a teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Só que juntamente com Simeão, aqui no templo também estava essa profetisa Ana, é o que nós lemos aqui. A alma do ser humano, de todo ser humano, a alma do ser humano foi chamada a transcender. O que é transcender? Se você for procurar no dicionário, você vai ver que é ir além dos limites. Poderíamos dar um exemplo no futebol. Um jogador transcendente, Lionel Messi. Não, aquele jogador não é comum. Ele é acima da média. Ele sobrepõe todos os outros. Mas não apenas nesse sentido. Espiritualmente, o que a Escritura nos diz é que a nossa vida, ela deve ir além daquilo que é comum para todo ser humano. Isso é transcender. Nós fomos chamados para viver não apenas da forma como que todos vivem, porque se nós pagamos a honestidade com honestidade, o mal com o mal, estamos sendo apenas seres humanos normais. E o que a Escritura diz é que nós devemos ir além. E a alma do ser humano, ela é chamada para isso. Para coisas divinas, para coisas celestiais. Isso não é apenas no cristianismo. Se você começa a ler a história dos povos que vieram antes dos hebreus, começando lá com os mesopotâmios, eles tinham sim um senso de divindade, de que havia um Deus que governava, por mais que não fosse o Deus ao qual nós cremos, mas todos esses povos do passado tinham essa ideia. Os egípcios também, os romanos, os persas, todos eles tinham essa sensação de que há algo divino na vida. A vida não é apenas o material e o aqui e o agora. O grande problema da maioria dos homens e mulheres que são frustrados nesta vida é porque eles, sendo a imagem e semelhança de Deus, eles vivem uma vida de galinha. Como assim, pastor? É uma velha historinha da galinha que alguém uma vez perguntou para a galinha assim: por que você cisca? Ela disse: eu cisco para comer. E para que você come? Eu como para ficar forte. E por que você quer ficar forte? Para ciscar de novo. Ciscar de novo para quê? Para comer. E comer para quê? Para ficar forte. E ficar forte para quê? Para ciscar novamente. A vida é um ciclo vicioso. Não tem um objetivo maior do que isso. Não há um propósito na existência. Agora, se nós, como filhos e filhas de Deus, vemos a vida de uma perspectiva celestial, de que este mundo aqui é apenas 70, 80 anos em média ao qual vivemos, mas que há algo maior do que este mundo. Se nós acreditamos de todo o nosso coração que há um Deus no céu que deve guiar os nossos comportamentos aqui na terra. Sim, que existe um Deus que governa, e com base na crença nesse Deus e no caráter deste Deus, porque os mandamentos, eles mostram o caráter do nosso Deus. Por que Deus diz não mate? Porque Ele não mata, não roube. Porque Ele não rouba, não minta. Porque Ele não mente. E então, se nós vivemos de acordo com isso que o nosso Deus nos ordena, você vai ver que não tem como você ser um frustrado, angustiado e depressivo aqui neste mundo. Agora, quando nós arrancamos o ser humano
este senso de eternidade, este senso de algo maior por detrás deste mundo, quando nós tiramos do homem o senso do divino, sabe o que sobra? Anitta, funk, Big Brother, essas coisas que são vazias em si mesmo. O que sobra são homens e mulheres que são escravos do dinheiro, que a sua vida é em prol de ter mais e mais e mais e mais a todo tempo. Homens e mulheres escravos da sensualidade, do exibicionismo. Não é este o retrato da humanidade que nós vemos? Por que uma pessoa entra na academia se ela não vai depois poder colocar uma foto na rede social? É um absurdo. Vivemos na época mais exibicionista que talvez o nosso mundo já viveu. Por quê? Porque os seres humanos têm se tornado vazios a cada dia mais. A ambição pela fama, pelo reconhecimento, por likes, faz pessoas abrirem mão de todos os seus princípios e valores, simplesmente para serem aplaudidos, para ganharem curtidas. Este é o mundo sem Deus. Podre. Põe uma foto ali. Eu acho que esta foto que eu vi essa semana exemplifica bem o que é a humanidade contemporânea. Todos, sem exceção, querem ser venerados, desejados, querem aparecer de alguma forma. Você já viu o que pessoas fazem por conta de curtidas e likes nas redes sociais? Absurdo. Aquele aplicativo, acho que é TikTok, eu acho que não tem negócio mais do demônio que aquele aplicativo. Só serve para mostrar mulher rebolando. Só. E por que às vezes você vê... Meu filho uma vez falou para mim, o do meio. Pai, tanto tempo canal no YouTube, 500 inscritos ainda. Olha o fulano lá. Por quê? É porque é isso que o mundo gosta de consumir. Futilidades, sensualidades. E então quando eles saem do foco, o que os alcança? Depressão, angústia. Ontem eu vi o testemunho daquele Yudi, que apresentava o Bom Dia e Companhia, dizendo que, olha, ele ia para festas e gastava 60 mil reais numa noitada. E, gente, eu nunca vi isso na vida. Ele gastava na noite. E então ele dizendo que o quanto ele foi definhando, até perceber o quanto ele precisava de Deus. Não estou julgando aqui se ele converteu de verdade ou não, só com base naquilo que eu vi, né? Ele mesmo falando. Esse é o ser humano. É uma vida miserável. Ainda que seja empolgante momentaneamente. Ainda que ele consiga grandes coisas. Este texto, que fala a respeito dessa profetisa Ana, fala de uma mulher que não abandonava o templo. É claro, o templo aqui eu não me refiro apenas a esse salão ao qual nós nos reunimos. O templo é apenas um símbolo da presença de Deus e de constantemente estar diante do Senhor. Porque se você não vive dessa forma, você vai viver frustrado. O que nós levamos desse mundo? O que levamos? Nada. O que você vai fazer quando você morrer? Vai pedir para colocar todos os seus bens no caixão com você? Não levamos nada, mas você percebeu como homens e mulheres, eles se doam, dão toda a sua vida em prol de conquistas que ficam aqui. Essa é a humanidade sem Deus. Alguns historiadores dizem que Alexandre o Grande, quando ele estava à beira da morte, ele fez 3 pedidos antes de morrer. Ele disse assim para aquelas pessoas que estavam ali: olha, eu quero em primeiro lugar que o meu caixão seja transportado pelos melhores médicos que o Império tem. O segundo pedido dele foi: eu quero que os meus tesouros sejam espalhados no caminho, daqui, da onde eu sair, até o lugar onde irão me enterrar. E o terceiro pedido dele foi: não cruzem as minhas mãos no caixão, mas as deixem do lado de fora, balançando ao vento. Então as pessoas perguntaram: mas qual o motivo, Alexandre, do senhor querer isso? Ele disse: primeiro eu quero mostrar que os médicos mais capazes
que este mundo já produziu. Eles não têm poder sobre a morte. Quando chega a hora, não adianta. Não tem poder. Segundo, ele quis mostrar que os bens materiais que nós aqui adquirimos e acumulamos aqui ficam. E assim, tudo fica aqui. E as mãos vazias balançando para mostrar, viemos sem nada. E sem nada nós voltaremos. Esta é a história do ser humano. Agora, só consegue ver de uma forma transcendental quando nós entendemos que a nossa vida, ela é para ser fiel a Deus. A nossa fidelidade deve estar acima de tudo. E o nosso amor a Deus é que deve nos governar. E o nosso amor a Deus, ele é materializado quando nós amamos o próximo. Porque não adianta você com esse papinho, eu amo a Deus. E você não liga para a pessoa que está do seu lado? Como? A Escritura é explícita ao dizer, como você diz que ama a Deus a quem não vê, e não consegue amar o próximo a quem você consegue ver? Se não nos importamos com o irmão da nossa congregação que está passando uma necessidade, não sejamos hipócritas em falar que amamos a Deus sobre todas as coisas. Se não conseguimos chorar com o choro do próximo, se a dor do parente não dói em nós, ora, que cristãos somos? Como conseguiríamos amar o inimigo se não conseguimos amar nem um amigo? Olha, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, vocês me perdoem, mas eu só vou dar esse exemplo porque a minha mãe já faleceu, então ela não tem de que se vangloriar. Essa semana fez um mês que a minha mãe faleceu, e esses dias eu estava em casa explicando para os meus filhos o legado que a avó deles deixou. Minha mãe falha como todos nós, e eu, mais do que ninguém, conhecia as suas falhas que estavam ali junto com ela. Eu disse para eles assim, olha, a avó de vocês, ela cuidou do pai com câncer até o fim. A avó de vocês cuidou de um irmão doente até a sua morte. A avó de vocês cuidou de uma avó, de uma mãe, por 17 anos, que teve paralisia cerebral. Dar banho, cuidar, fazer tudo. Inclusive saiu do serviço dela para cuidar. Por 17 anos. A avó de vocês, o que ela podia fazer enquanto ela estava aqui, ela fez. Eu lembro uma vez, ela não era cristã, claro. Tinha o irmão dela que estava com um filho doente, com um primo meu doente. Só que meu pai, na época, tinha um bom trabalho, tinha um excelente plano de saúde. E esse meu tio não, esse irmão dela. O que ela fez? Ela operou o meu primo no meu nome. Foi para o hospital fingindo que era filho dela. Ô, Rafael, tudo bem, meu filho querido? Não era o primo. Eu falei, olha, depois de tudo isso, ela foi para a igreja, se converteu e serviu a Deus e os irmãos de uma forma ímpar. Quem a conheceu sabe. Tanto é que no dia em que ela faleceu, o celular dela ficou comigo e com a minha irmã. Nós revezávamos para responder às mensagens que chegavam, de tão grande era a demanda. E eu expliquei para eles. Isso é viver pensando no próximo. É aquela pessoa que não é egoísta, que só pensa em si, que se o meu problema está resolvido, o resto que se exploda. Se nós não conseguimos ver a dor do próximo doendo em nós, ou com um nível abaixo do nosso cristianismo, e se existir um cristianismo verdadeiro. O nosso amor a Deus é materializado na fidelidade e no amor ao próximo. Tudo que é bom, tudo que transcende, que é celestial, para as pessoas aqui deste mundo, seres humanos naturais, será visto como loucura, como peso. Se você duvida, experimente dizer que você quer ser mãe. Naturalmente as pessoas vão dizer, nossa, filho, vai dar um gasto danado. Uma vez eu cheguei diante de uma mulher, irmã, crente, e a minha esposa comentou, a fulana, a esposa lá do ciclano, está grávida do segundo. Olha o que a crente disse, nossa, de novo, outro. Você consegue ver como dentro da igreja, a mentalidade feminista de que filho é peso, está na maioria das mentes.
Filho é tido como algo pesaroso, ruim, que atrapalha os planos, os sonhos, os desejos, as viagens. Vai viajar quando agora? Não dá, vai ter que cuidar de criança. São esferas diferentes. A não ser que você que é mulher veja ser mãe como missão, você vai ser tida como louca, sim. Pode ter certeza. Agora, se você entende que se o Senhor te deu a graça de ter uma criança, isso passa a ser uma missão a qual você não pode transferir para o Estado, para a titia, para a vovó, nem para ninguém. Mas é obrigação sua até essa criança crescer. Ainda que você passe por dificuldades no meio do caminho. Isso não vai ser peso. Jamais. Este mundo ao qual vivemos, ele valoriza apenas aquilo que é material, o poder, o dinheiro. Deus é diferente. Deus valoriza a fidelidade a Ele, o amor ao próximo, essas coisas que vão além do que é natural. Primeiro princípio, viva no tempo. É o que nós vemos aqui, Ana, verso 36. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, já da idade avançada. Tinha vivido com o marido 7 anos. Depois vai dizer, né, que ela vivia noite e dia no templo. Ana é um símbolo de uma vida que transcende, que vai além daqui do natural, mas que ela avança cada dia mais. É claro, quando a Escritura diz que ela não deixava o templo, não quer dizer que ela morava na igreja, assim como Samuel morava. Mas a intenção é mostrar que ela constantemente estava presente. Os cultos não faltavam. As comunhões sempre. No que precisava, ela estava ali. Porque o templo ele é apenas um símbolo daquilo que é espiritual, daquilo que é celestial. É apenas um símbolo de Deus. Lembra no Antigo Testamento? Aqui estava o tabernáculo ao meio. E então, as tribos elas acampavam ao derredor. 3 a norte, 3 a sul, 3 a leste, 3 a oeste. E o tabernáculo no centro. De forma simbólica, para mostrar para nós que o Senhor deve ser o centro da nossa vida. Nós não adaptamos a Deus ao nosso tempo. Não. Nós nos adaptamos àquilo que é primordial, que é Deus. É assim que deve funcionar a minha e a sua vida. O templo era a morada do Senhor. E diz a Escritura que Ana adorava noite e dia em jejum e oração. É até um paradoxo. O alimento dela era o jejum. Como que ela se alimentava? Com fome. Pastor, o senhor está dizendo que nós vamos virar monges? Claro que não. Eu estou dizendo que nós devemos ter a vida norteada por aquilo que é espiritual. Não pelo natural. Norteada por aquilo que é divino. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que o seu trabalho é o templo de Deus. Eu, pelo menos, de onde eu vi, o que se passava é que vivia para Deus apenas o pastor, o sacerdote, que era integral na obra. E eu não tinha essa perspectiva de que todo o trabalho é divino. Daí você vai crescendo no conhecimento. Martinho Lutero, que eu sempre cito aqui, que dizia, né, olha, se é sapateiro, faça os sapatos da melhor maneira possível, porque assim você está glorificando o Senhor. Se o trabalho é o tempo. Você precisa entender que quando você sai de manhã da sua casa para trabalhar, você não vai apenas para ganhar dinheiro, para trazer o sustento para dentro de casa, mas em primeiro lugar você sai para que Deus seja glorificado através daquilo que você faz. Não importa qual trabalho seja, ou em qual área seja, a nossa vida deve glorificar o Senhor. As nossas habilidades, a nossa vocação, a nossa inteligência. Porque através de um trabalho honesto, você está pregando o Evangelho mesmo sem saber. Quando você é fiel e honesto naquilo que você faz, diante de um mundo corrompido e podre, você está pregando sem ao menos abrir a Escritura. Apenas com a sua honestidade. Aquelas pessoas que trabalham apenas para ganhar dinheiro são medíocres. Medíocres. Esse é o seu objetivo, apenas acumular? Ora, lembra de Alexandre. Lembra que Jesus diz, está lá o rei dizendo, olha, eu tenho tantos bens.
Vou destruir esses celeiros e construir celeiros maiores. E olha o que Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É só para isso que você trabalha? Ganhar dinheiro? Você é um medíocre. Nosso trabalho deve ser para a glória do Senhor, porque o nosso trabalho é um templo. A nossa família é um templo. Não adianta você, aqui, pelo menos na reunião, conversando com os irmãos antes e após o culto, você ter uma família exemplar, mas quebrar o pau cedo à tarde e à noite em casa durante a semana. A forma como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, os seus filhos, o que você faz na sua casa, minha querida irmã, por mais simples que seja, deve ser para a glória de Deus. O seu corpo deve glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Então as nossas roupas também devem estar adequadas com aquilo que nós cremos. É claro que sim. Constantemente eu falo e eu não vou deixar de falar. Suas roupas não foram feitas para mostrar as suas curvas. Não. A Escritura, ela nos dá um padrão de vestimento. Calça, vestido, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com decência, com cobrir. Por conta do pecado no Éden, Deus fez roupa, Adão e Eva. E qual era o objetivo? Cobrir. Eu sei que hoje em dia vivemos uma época onde as pessoas cobrem, talvez mulher tenha mais dificuldade, cobrem às vezes do pescoço até o pé, inteiro cheio de pano, mas inteiramente sensual, a ponto de você olhar e ver toda a silhueta. Não, a roupa é para cobrir. Não é para expor, de forma alguma. Quando você pensar, olha, eu vou sair com essa roupa aqui, e você ficar na dúvida se está adequado ou não, o decote, o tamanho da saia, do vestido, pergunte se eu iria com essa roupa ao culto? Se você não iria com essa roupa ao culto, você não deve ir a lugar algum com ela. Lugar algum. Olhe. Suas pernas não foram feitas para ficar à mostra. Não. Cobrir. Quem deve ver a perna da esposa é o marido, se não tiver ninguém. Mas constantemente é necessário que falemos essas coisas. Constantemente. Chega a ser até chato. Mas lembre-se, nós vivemos para a glória de Deus. Seu vestido, sua camisa, os homens também, é claro. Vai à academia, mas põe aquelas roupas que é quase embalada a vácuo. Quer mostrar o bíceps, saradinho. Ridículo. Nojento. A nossa vida deve glorificar o nosso Deus. Não deixe, irmã, mais uma vez vou falar, não deixe o decote mostrar o seu seio. Não deixe a sua saia, o seu vestido mostrar as suas coxas. Não deixe a mostra, sutiã, é roupa íntima é para guardar, não é para mostrar. Constantemente precisa ser falado. Lembre-se que você não cultua a Deus apenas no domingo à noite. A sua vida deve ser para glorificar a Deus. Eu sei que tem alguns que nem domingo à noite conseguem ter o compromisso de não faltar, de chegar no horário. Eu duvido que você chegue atrasado no trabalho. Eu duvido que você falta por qualquer motivo. Ainda mais se você depende, se você é autônomo, se você não tem alguma estabilidade, eu duvido que você falta por qualquer motivo. Não falta. E por que com Deus? Ai, dor de cabeça. Não vou. Isso é ridículo. Meu filho, 2 anos que ele está trabalhando, faltou uma única vez, até hoje. Porque estava quase morto. Só por causa disso. Eu vi a madrugada inteira indo ao banheiro. No outro dia, o celular despertou às 7 da manhã, ele disse: pai, não dormi bem. Eu estou mal. O senhor acha que tem algum problema ligar para o meu patrão e falar que não dá para eu trabalhar? Eu estou meio ruim mesmo. E eu vi que era verdade. Eu disse para ele assim: você está meio ruim? Vai trabalhar. Meio ruim dá para trabalhar. Não dá para trabalhar quando você está totalmente ruim.
Eu já trabalhei com dengue, já trabalhei com Covid e não afrouxei. Por que você vai afrouxar? Vai trabalhar. Se você vê que você está morrendo, definhando lá, você liga para mim. Daí eu vou buscar você. Se no trabalho nós somos assim, por quê? Que com Deus não somos? Não somos religiosos quanto a horário, quanto a dia de culto. Compromisso com o Senhor. Muitos estão no templo em se tratando da salvação, mas eles pensam que a carreira é fora parte, que a criação dos filhos é fora parte. Eles pensam que há uma vida, sim, a qual eu vivo no domingo, mas durante a semana é outra vida. E eles então dividem. Eu sou crente quando vou à igreja, daí eu ponho até a roupinha de crente, né? Até o linguajário mudou, irmão, Pai do Senhor. Aleluia. Mas durante a semana no trabalho, não. Vira a chavinha, é uma outra pessoa. Isso é um absurdo. A sua vida é um todo indivisível. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo, por favor, meu irmão. Segundo princípio, o sofrimento pode nos elevar. Porque eu li o livro de Jó aqui no comecinho do culto. Por que você acha que a Bíblia ela enfatiza essa questão da viuvez de Ana? Por que você acha que a Escritura ela faz questão de deixar explícito a questão da viuvez? O que isso se relaciona com o nascimento do Messias, que nós estávamos vendo na última semana. Havia uma lei em Israel para proteger viúvas, para proteger estrangeiros. Em Deuteronômio vai dizer assim que quando as pessoas passavam colhendo, os senhores, donos dos campos, era lei que aquilo que eles não conseguiam colher, que ficava no pé, eles não poderiam passar recolhendo de novo. Aquilo ali ficaria para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Por quê? Porque não era raro os casos de pobreza em se tratando de órfão, viúva e estrangeiro. Via de regra, eles eram os mais pobres. Tanto é que o livro de Ruth, você deve se lembrar, Ruth era viúva, consequentemente pobre, precisava do favor de Boaz. Você sabe que o sofrimento ele nos faz transcender. O sofrimento ele nos aproxima de Deus a cada dia mais. Tanto é que o mandamento de Jesus não é: vinde a mim todos que estáis fortes e com saúde. Mas a ordenança é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque são aqueles que se sentem desamparados que conseguirão, de fato, conhecer mais o Senhor. Os solitários que conseguem encontrar companhia em Deus. Aqueles que estão sozinhos, que precisam buscar ao Senhor. E quando buscam, acham. Olha a turma que andava com Jesus Cristo. Põe ele, por favor. Mateus capítulo 4, verso 24, vai dizer qual era o público de Jesus Cristo, que estava constantemente ouvindo sua mensagem. E diz assim: assim a sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, endemoniados, os que tinham ataques, os paralíticos, e os curou. A igreja de Jesus era como? Só anjo, só gente boa. Era nada. Olha lá, os que sofriam, os doentes, atormentados, endemoniados, que tinham ataque, paralítico. A Escritura vai dizer sobre Davi. Davi teve um exército conhecido como a sua tropa de operações especiais, que eram os valentes. Mas antes desses homens se tornarem os valentes, quando Davi se fez chefe deles, diz a Escritura que se reuniram a Davi na caverna de Adulão, os endividados, amargurados de espírito, os que ninguém dava nada, e Davi então se fez chefe desses homens. Esses homens vieram a ser os valentes posteriormente. Mas via de regra, esse aqui é o povo que busca a Deus. Se você duvida, olhe para a sua situação. O que motivou você a buscar a Deus? Não tem ninguém aqui que ganhou na loteria e veio para a igreja. Ninguém, pelo menos que eu conheço. Você já viu alguém? Ganhou um prêmio, uma bolada em dinheiro e disse: ai, meu sonho é ser dizimista. Já viu? Não existe. O que motivou você a buscar a Deus? A maioria que está aqui. Problemas,
angústias, sofrimentos, decepções, vazios existenciais, sem exceção. Todos. A viuvez aqui era um dos maiores símbolos de sofrimento e de desamparo. Mas olha a diferença. Alguns, diante do sofrimento, o que eles fazem? Eles desanimam. Fogem de Deus o mais longe que puderem. Vão para a depressão, para as drogas, para os vícios. Outros, diante da perda, do luto e da angústia, faz como Ana. Vai ao templo. Vai buscar ao Senhor. Terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. A sabedoria vem dos lugares mais inusitados. Verso 39 e 40. Você pode acompanhar comigo, por favor? Lucas 2, 39. Assim que se cumpriram tudo que a lei do Senhor exigia, voltaram para sua cidade, Nazaré. Falando a respeito de José e Maria, cumpriram os rituais, a oferta lá no templo para Jesus Cristo e voltaram. Verso 40. Guarde bem. E o menino, falando a respeito de Jesus Cristo, e o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o menino, não diz o homem, e o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria. Olha, Jesus, ele cresce absurdamente em sabedoria. Onde? Nazaré. Nazaré. Nazaré não era nem um polo cultural de sua época. É por isso que as pessoas estranhavam. Pode sair algo bom de Nazaré? Do tipo, como? Alguém passa em Harvard estudando em Pinda. Eu sei que a comparação é bem chula, mas é mais ou menos por aí. Jerusalém era a sede da religião judaica. Roma era o centro econômico, político, social, cultural dos impérios da época. Atenas, o berço da sabedoria e da filosofia. Jesus, ele cresce em sabedoria onde? Nazaré. Nenhum desses lugares. Para justamente ir contra aquilo que a maioria acreditava. Você pode pensar, olha, Jesus cresceu em sabedoria apesar de estar em Nazaré. Ou seria, Jesus cresceu em sabedoria justamente por estar em Nazaré. Lembra que Paulo diz em 1 Coríntios 1? Deus tornou louca a sabedoria do mundo, deste século, justamente para quê? Para confundir as pessoas. O verdadeiro conhecimento de Deus, da verdadeira religião, esse povo não tinha. Ainda que eles tinham o livro correto, o Deus correto, mas eles não tinham a sabedoria necessária para conhecer a Deus. E essa sabedoria estava com quem? Com o Zé e com a Maria, com aquele menino. É por isso que, dentre vários motivos, eu amo a educação clássica cristã, a educação domiciliar, porque educação é definida pela busca pela verdade, coisas que o mundo não busca. Hoje não há absolutos, não há verdades absolutas, apenas verdades relativas. A sua verdade é a minha verdade, cada um fica com a sua. Eu constantemente, por conta de algumas coisas que às vezes eu escrevo, pessoas me respondem, só que antes de refutar o meu argumento, que raramente refutam, me mostram o currículo que elas têm. Hoje mesmo, um rapaz, por conta de algo que eu escrevi, algo simples. Coloquei uma conta, uma regra de 3 simples e expus o erro que muitos estavam cometendo. Sabe aquela historinha lá? Ah, o gás na época do Lula era 30 conto, agora está 85. Falei, criatura, vai para 2004 e veja que o salário era 260. Venha para cá agora e veja que é 1.100. Faz uma regrinha de 3 simples, não é nem composta não, simples. E você vai ver que hoje o gás custa 7% do salário e antes custava 11%. Ou seja, mesmo a gente pagando caro ainda, está mais barato. Só coloquei a regra de 3, gente. O cara colocou todo o seu currículo para mim. Sou formado em matemática. Então, regra de 3, eu acho que ele entende, né?
É o mínimo. Sociologia e um monte de coisa. Meu amigo, e o argumento é esse? Vai refutar ou não? Daí eles começam com o argumento ad hominem. Que este argumento é que quando você não consegue desconstruir o argumento, você desconstrói o argumentador. Pastor é tudo ladrão, daí já começa, né? Meu Deus do céu. Eu desisto, né? Não dá para conversar, não dá. A Escritura diz que Jesus ele crescia em sabedoria mesmo em Nazaré. Eu amo educação de verdade, porque a educação é isso. É a busca pela verdade. Pela verdade. É tão interessante que, certa feita, Jesus é adulto. O Senhor já era adulto. Perguntaram para ele: com que autoridade tu fazes essas coisas? O que estava ali no contexto histórico é o seguinte: calma aí. Você não frequentou nossas escolas? Qual diploma você tem? Quem assinou que você é gabaritado para falar da maneira com que você está falando? Porque essa era a preocupação deles. Jesus, ele foi diferente justamente porque ele não foi junto com a boiada. Não foi gado. Juntamente com a maioria. Por isso ele foi diferente. O verdadeiro conhecimento da época de Jesus Cristo não estava nos diplomas, nos títulos ecumênicos. Não. O verdadeiro conhecimento estava em conhecer a Deus. Hoje não é diferente. O verdadeiro conhecimento não está no canudo que alguém posta com orgulho nas redes sociais. Não. Escrevi um artigo essa semana também falando sobre isso, né, que o Brasil tem se tornado o país mais diplomado, no sentido de diplomas, e, consequentemente, o país mais burro. Mais burro. Já viu tanto de gente com ensino superior trabalhando de Uber? Por que será? O meu argumento era esse. Faculdade não foi feita para todos. Faculdade é para uma elite intelectual que, de fato, pensa. Para uma aristocracia. Eu sei que você falar isso daí, mas agora o filho do pobre consegue ter faculdade. Você é um burro. Tem gente que nasceu para ser peão, gente. Eu sou esse. Eu falo por causa disso. Não adianta, eu não tenho a mente genial que muitos têm. Então eu preciso aceitar a minha humilde condição e saber, o máximo que eu posso é nota 7. Ora, qual o demérito nisso? Verdadeiro conhecimento vai além de diploma. Você acha que faculdade é sinônimo de inteligência? Meu irmão. Ai, meu Deus, a cigana te enganou, viu? Não é, de forma alguma. Os profissionais de hoje, eles não conseguem ser sábios nem em suas áreas específicas. Só 2 sites que eu anotei, coloca ali, por favor. Esses 2 sites falando a respeito de médicos recém-formados. Para você passar no vestibular de medicina e concluir uma faculdade, já tem que ser alguém acima da média, né? Pelo menos que gosta de estudo. O site CNB diz assim: ao menos 80% dos médicos formados em São Paulo em 2016 não sabem interpretar um raio-x. Ali tem o link, se você tiver dúvida depois para dar uma pesquisada. 80%. Exame. O levantamento mostrou que 88% dos recém-formados não souberam interpretar um resultado de mamografia. 78% erraram o diagnóstico de diabetes. 60% demonstraram pouco conhecimento sobre doenças parasitárias. E 40% não souberam fazer a suspeita de um caso de apendicite aguda. Médico. E você acha que a pessoa jogou aquele chapéu para cima, diploma na mão, é alguém espetacularmente intelectual? Não é. Às vezes é só um burro com diploma. A maioria. A gente precisa aceitar. Pastor, é duro falar isso. Aceita que dói menos, irmão. É assim. Tem gente que nasceu para ser peão. Todo mundo nasceu para ser patrão. Mentira. Seja um peão contente é melhor que tentar ser um patrão frustrado. Mas não apenas médicos. Você percebeu como que o brasileiro hoje ele não sabe o básico de interpretação de texto? Básico. Você escreve algo simples. Uma vez, foi uma frase que eu coloquei, não lembro exatamente a frase que era. A pessoa começou a me xingar e começou a dar todos os argumentos que eu estava defendendo. Eu falei, criatura, não estou entendendo. Você está me xingando por concordar comigo. Foi isso que o senhor disse? É isso que está nas 2 linhas ali, 2.
Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, quando que é o culto lá na sua igreja? Deus manda aquela tagzinha, né? Que tem lá, resgatar e tal, tá tudo, endereço, dia de culto. Eles perguntam, mas qual o horário? Depois só a mãozinha mostrando assim, né? 19h30. E qual o endereço? Gente, eu me esforço para ser paciente. É o ser humano. Olha para você ver o nível ao qual chegamos. O verdadeiro conhecimento, meu irmão, está no conhecimento da Escritura. No conhecimento de Deus, é o que diz a Escritura. Jesus crescia e se fortalecia no Senhor. A respeito de João Batista e de Samuel vai dizer a mesma coisa. Olha o que vai dizer. A respeito de João Batista, Lucas 1:80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Olha, bem parecido com Jesus Cristo, né? E o menino, não diz o homem João Batista, não, criança já aprendia. Daí você fica deixando seu filho jogar Roblox o dia inteiro, Fortnite, essas coisas, por isso que é burro. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. E morou no deserto até o dia da sua aparição pública em Israel. A respeito de Samuel vai dizer a mesma coisa. O Senhor visitou Ana e ela engravidou. E teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel, de novo, menino, criança. O menino Samuel crescia diante do Senhor. Qual que é a diferença? Já estou encerrando. Qual que é a definição de infância moderna? O que nós vemos hoje? Infância para muitos é a época de brincar. Daí está lá, a criança com 10 anos não arruma nem a cama, porque está na idade de brincar. Faz nada, absolutamente nada. Época de brincar, de não aprender nada. E se aprender alguma coisa para a criança, você precisa ensinar ali de uma forma lúdica, né? De uma forma que não seja pesada. Tem que ir devagar, porque vai que ela se traumatiza. Que história é essa, meu irmão? Os psicólogos dizem que nós não podemos falar muito não para a criança, para ela não crescer traumatizada. Leia os 10 mandamentos, 8 começa com não. E a gente não é traumatizado por conta disso. Eu pego no pé dos meus filhos, falo para eles, vocês não podem ser burros. Vocês já são meio burrinhos, né? Mas vocês têm que se esforçar para não ser tão burro. Vocês precisam aprender as coisas. Daí, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, essa filha está tocando teclado legalzinho, né? Daí eu digo o método que eu usava, né? Eu o amarrava na cadeira, literalmente. Colocava o menino sentado, colocava o cinto, amarrava, falava, depois de 1 hora você me chama que eu venho aqui socorrer você. Eu estou no quarto do lado e quero ficar ouvindo barulho. A pastora brincadeira. Eu falei, não, é verdade, pergunta para ele. Não existe ensinamento lúdico. Vai aprender, o Vinícius aqui está aprendendo a tocar contrabaixo. Olha a ponta dos dedos dele para você ver. Não adianta, endurece tudo. É difícil. Daí você quer lá. É igual aquele... Ai, meu Deus, Polishop tem uns negócios idiota demais, né? Você já viu, né? Um negócio que você coloca e fica dando uma tremidinha em você lá, que é para emagrecer, né? Você não faz nada, você fica sentado, brigadeirão e Coca-Cola com limão e gelo, e ó, tô emagrecendo. Vou ficar tanquinha. Não existe. Se você quer aprender algo, é dolorido. Dolorido. Ou você ensina o seu filho por esse método, o método que usávamos no quartel, repetição com correção até a exaustão, leva à perfeição. Ou seu filho vai ser um Fiuk da vida. Eu quero assustar os meus, eu falo isso. Quer ser igual Fiuk, menino? Ficar chorando aí sozinho no gramado? Vai aprender. Daí depois não sabe porque... perdeu por ser homem, branco, hétero. Não sabe que o seu filho está embaitolando aí. É por causa disso. É necessário disciplina para se aprender algo. Achamos que não há problema das nossas crianças perderem grande parte da sua vida na escola e não aprendendo nada. Indo além. Aprendendo coisas totalmente contra a fé cristã. Mas sabe por que mesmo assim pais fazem isso? Empurram os seus filhos para a escola? É que eles estão preocupados apenas com o salário de 8 ou 10 mil reais que eles podem ter no futuro. Por isso eles querem um diploma a qualquer custo. Por isso eles mandam o filho para a Babilônia a qualquer custo. O que adianta? O seu filho ser aprovado no vestibular e ser reprovado na vida. Isso acontece porque
Os pais, eles estão preocupados apenas em fazer os seus filhos ganharem dinheiro e não ensiná-los a ser um ser humano melhor. E não ensiná-los a ter uma vida que transcende. Daí está lá, fulano médico, 15 mil reais no mês, trabalhando 2 plantões na semana. Ótimo. 5 casamentos. Daí não sabemos por quê. Porque a pessoa às vezes conhece todos os lugares do Brasil e do mundo, mas não conhece o seu lar, não sabe do problema dos seus filhos. Por que será? É porque ele foi doutrinado a ganhar dinheiro. Para encerrar, sabe por que muitos conquistam grandes coisas e ainda assim permanecem frustrados? É porque eles querem conquistar as coisas apenas de forma natural, achando que a partir do momento que eu deixar o meu nome na eternidade, eu terei uma vida significativa. Daí muitos são como Aquiles, da mitologia grega, que o oráculo chega diante de Aquiles e diz: o que você quer, uma vida tranquila e mansa e longa, ou uma vida curta, mas o seu nome é eternizado? O que Aquiles preferiu? Mata eu agora. Deixa eu ir para Troia, guerrear lá, mas que o meu nome fique eternizado. Eu e você fomos chamados a transcender. Coloca ali, por favor, Miguel. Esse aqui é só um pequeno trecho da obra literária mais fantástica da língua portuguesa. Difícil de ler. Muito difícil. Aconselho a ler com o Diperone do lado. O negócio é difícil. Os Lusíadas, escrito por Luís de Camões, trata das grandes conquistas portuguesas. Em especial, a descoberta do caminho das Índias. Nessa parte, ele vai dizer o seguinte: e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se tanto me ajudar o engenho e a arte. Eu sei que a construção pode ser um pouco mais difícil, mas principalmente os 2 primeiros ali. E aqueles que por obras valorosas, ou seja, né, que fazem coisas que têm valor, que têm significado diante dos homens, porque se coloque no lugar de Vasco da Gama e seus marinheiros. Eles acreditavam que a Terra era quadrada, ou seja, cheguei no oceano, acabou. E o tanto de mito que era contado a respeito dos mares. Não tinha GPS como nós temos hoje. Então era necessário muita coragem para você entrar num barco e partir rumo ao desconhecido. Muita coragem. Tanto é que você vê, até na história dos portugueses descobrindo as Índias, do Brasil e vários outros descobrimentos por meio da navegação, as esposas se despediam dos seus maridos em lágrimas, porque sabia que a maioria não volta, não retorna. Então, por isso era necessário coragem. É por isso que Camões escreve: e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte se libertando, ou seja, ele precisa parar de ter medo da morte, se libertar da morte, porque a morte pode acontecer. Agora, aqueles que conquistam grandes coisas são os que não temem, que não têm medo. Mas sem Deus, você pode fazer grandes descobertas como Vasco da Gama. Você pode descobrir não apenas o caminho até as Índias, mas o caminho até Marte. Mas se você não enxerga que tudo deve ser feito para a glória de Deus, você não terá uma vida transcendente, ainda que conquiste grandes coisas. Agora, quando nós entendemos que vivemos para a glória do nosso Senhor, o caminho das Índias pode ser tão espetacular como o caminho à padaria que você faz todo dia de manhã para comprar pão. Porque você sabe, levarei o pão para alimentar minha família. Isso passa a ser fantástico. Desafio você. Viva de uma forma transcendente. Eu garanto que ainda que tenhamos angústias nesse mundo, frustrados, deprimidos, sem significados, jamais. Amém, meus irmãos?